Um, dois, três, tamo aí. Opa, tamo de volta. Tudo bem, gente? Nós aqui do canal Pensamentos e Transformações, nossa série Falando da Mente. Eu aqui, André Ricotti, mais uma vez para bater o papo com a minha amiga Leila. Oi, Leila. Oi, André, mais uma vez Será que esse aqui pessoal nesse aguenta a gente papo, ainda? Não? bate-papo. Aguenta, Aguenta, né? aguenta. E vocês não têm ideia, de novo, né? Segue a gente lá, dá o like, deixa comentário. Estamos aprendendo a entender esse negócio da plataforma e eu entendi que qualquer comentário ele conta também. Então deixa seu comentário, entra lá no Instagram, passa pro amigo, pra tia, né, pro tio, passa para quem que você não gosta também, né? Tá tudo Ele, certo, tá, né, ele, ele, André? ele precisa de ajuda também. Então, Leila, vamos aproveitar. Agora a gente tem aí um apoiador. Queria de novo aí apresentar a MBA Kids e Teens, né? A primeira escola aí para crianças e jovens de empreendedorismo financeiro. Como a gente sempre fala, é uma forma de ajudar nossos jovens também a pensar um pouco com a cabeça deles. A gente tem tantas dificuldades, é algo muito legal para ajudá-los aí a criar esse modelo de pensar. E está lançando no Rio de Janeiro agora em junho. Então, a partir agora de junho, já teremos no Rio de Janeiro. Vocês já podem procurar. Vai ser lá, tenho certeza que vai ser um prazer para eles recebê-los aí. E agradecer aí pelo apoio. Leila, vamos bater nosso papo de hoje? Vamos bater papo, André. A gente falou na última vez de um assunto aí forte, que é o suicídio. E aí você tocou numa palavra várias vezes que eu vou dizer que é um negócio que me dá um nervoso. E aí eu falei, não, vamos falar disso. Que eu acho que é um grande mal, que não é um mal doença, propriamente dito, mas que eu acho que leva a gente para caminhos muito ruins, que é o vitimismo, né? Ih, E eu acho que, infelizmente, podem não gostar do que eu vou falar, mas eu acho que no Brasil a gente criou um pouco essa cultura, né? Porque para mim ela anda muito próximo ali entre a frieza ou o excesso de empatia, né? A empatia é importante, mas esse excesso que as pessoas querem sentir dor, que é gostosinho sentir a dor com o outro e na verdade a importância de você sentir a dor do outro é para tirar ele daquilo ali, né? Então você tem que estar forte. Então para mim, ela anda muito ali. E às vezes, quando você pega alguém que tá assim, você dá um tapa na orelha e fala, sai daí. Alguém fala assim, nossa, você é frio, você é ruim. Não, ruim é ficar naquele lugar, pois né? é, vamos lá, André. Me conta aí, falei um pouquinho, desculpe do meu jeito, mas me conta aí da sua forma de ver o vitimismo. Olha, o vitimismo, na realidade, é uma forma de manipulação e controle. Então, Interessante. Que eu acabo, você tá aí, mas pode estar sendo colocado ali também, é né? porque é uma vulnerabilidade, tá? Que a pessoa tem de é, querer ser amada, querer ser vista. Então, ela pega. Normalmente, quando você vê aquelas pessoas até de idade ou passou por um processo de doença e diz assim: Ah, eu fiz isso porque eu fiquei doente, porque aconteceu isso. Em todos os lugares que ela entra, ela vai falar desse passado, do que aconteceu. Por quê? Para as pessoas prestarem atenção nela. É uma necessidade de chamar a atenção. E aí, chamar a atenção, e normalmente as pessoas que são vítimas, elas não querem que você olhe para uma outra pessoa, que você converse com uma outra pessoa. Normalmente são pessoas extremamente ciumentas. Normalmente são pessoas, Porque elas querem atenção para elas também, né? pois é, porque elas se sentem carentes de Faz amor, de sentido. afeto. Aham. Então, elas querem chamar a atenção. O coitadinho de mim, olha, se não vai por um feito, vai por quê? Pela carência afetiva. Então, por mais que às vezes você dá atenção, quando você começa a dar atenção, elas querem a atenção só para elas. E- Elas querem sua mão, a É, outra mão, os seus pés e tudo. Então, elas querem controlar você.
Elas vão falar, às vezes até a própria mãe, ela se coloca, olha, você vai me matar, eu vou morrer porque você não está fazendo aquilo que eu quero. Nossa, quase que eu derrubei com um acidente ao vivo aqui, quase. Entendeu? Então, na realidade, é controle e manipulação, tá? Interessante Porque isso, a né? pessoa não consegue chamar a tua atenção, porque ela tem que dividir você com A, com B e com C. Então, a forma que ela tem é usar a doença, a fragilidade, a vulnerabilidade para você visitá-la, para você dar atenção, para você ficar, né? Naquele lugar com ela, né? Exatamente. É engraçado que você está falando isso. Você falou um pouco da atenção da pessoa, mas a gente tem isso muito na vida, seja escolar e principalmente no ambiente de trabalho, né? A gente vê muito isso, né? O meu chefe que é muito isso, aqui tudo é difícil, aqui... E eu converso isso muito com os meus filhos e ouvindo você falar, remete ao que eu acredito. Acaba sendo uma preguiça, né? Porque... não gostam de pensar, André. Eu posso fazer um pouco mais, mas não é mais fácil E eu não sei se você já notou isso, é muito fácil você fazer amigo no vitimismo, né? Exato. Eu brinco que é fazer um teste. Tadinho. Chega numa rodinha, pega um problema e fala assim, nossa, tá tão difícil isso, todo mundo vai ser... Agora chega na mesma rodinha, que tá esse papo, e fala assim, não, eu acho que vocês deviam levantar a bunda da cadeira e fazer isso. Você vai ser odiado, vocês vão pedir para você ir embora. Mas por quê? Porque a palavra-chave para o vitimismo é o não assumir responsabilidade sobre as coisas que acontecem. Então, por exemplo, coitadinha de mim, eu tô frágil, você pode pegar uma água? Uhum. Coitadinha de mim, eu tô mais velha, você pode fazer isso aqui e aquilo lá para mim? E aí tem um detalhe importante para o pessoal não brigar com a gente, ninguém está dizendo aqui que as pessoas não precisam de ajuda. O problema é que isso vai viciando e você nunca mais, você entra num buraco que você não sai mais, né? Tem hora que a pessoa quer um mimo. Isso. É um momento, é um mimo. E a gente vai lá com todo prazer e vai fazer esse mimo porque você percebe que aquela pessoa não tem aquela conduta diariamente. Mas quando se torna um hábito, um costume, um vício, de você ganhar atenção, né, através da vitimização, o que vai acontecer, André? Na realidade, as pessoas que já estão ali no seu entorno vão fazer o quê? Elas vão começar a se afastar. É muito interessante que eu tenho... E aí aumenta mais o seu problema. Aí você diz que o mundo, ninguém gosta de você. É muito interessante. Eu vou falar um pouquinho aqui das coisas que eu até vivencio, né? A minha mãe, ela tem uma frase que eu falo assim, mãe, você não pode pensar por aqui, por ali? Ela diz assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Já diria a Gabriela, né? Cara de canela. E aí, outra coisa... A minha mãe tem um discurso contínuo, que já está chato, que você não dá mais credibilidade. Uhum. Que é dizer assim, hoje eu não almocei, hoje eu não comi nada. Hoje eu não comi nada, eu estou sem comida hoje. E isso é a repetição todos os dias. Isso é os 7 dias da semana, são os 30 dias de um mês, tá? Você hoje não tem mais... não sabe em que acreditar. Por quê? Porque ela precisa de atenção. Então, ela quer que alguém leve comidinha, que dê atenção. Por quê? Porque ela é carente afetivamente. Então, ela se sente sozinha. Então, eu compreendo, quando dá para fazer, eu faço, quando não dá, eu digo, mãe, muda o disco. E tem um... Interessante você falar isso, né?
mãe da Leila não fica triste com ela, não. Ela tá fazendo pro seu bem. É a pessoa que eu mais amo na minha vida, sabia? Vai dar umas palmadas na Leila, porque mãe é legal para isso. Mas é que você foi falando, eu fui lembrando de uma série de coisas que a gente já falou aqui, né? E uma que é a que a gente fala muito da frequência da energia, né? Na hora que ela tá repetindo isso para ela mesma não tá entendendo que ela tá forçando, tá colocando ela naquele lugar. Ela tá se colocando lá, né? Ela não quer sair de lá. E não adianta... Eu brinco do outro lado, né, comigo, eu já luto tanto contra isso, que tudo é decisão. Outra coisa que a gente sempre falou aqui, né? Tudo é decisão. Você decidiu. Então, hoje, se alguém... Isso aconteceu comigo também, né? De ligar e falar assim, eu não tô comendo. Eu falei assim, que legal, mas foi uma decisão sua não comer. Por que aí... E eu até inverto. Por que você decidiu não comer? Só para eu entender. Porque eu não tenho nada a ver com isso. Eu decidi comer e eu como bem, inclusive. Eu já fiz isso muito em trabalho. Você sabe que isso aconteceu muito comigo já em trabalho. Que eu ia fazer um negócio, ia chamar a pessoa para almoçar e várias vezes. Não posso almoçar porque eu tô cheio de coisa para fazer. Eu olhei e falei assim, eu também, mas eu decidi que eu vou almoçar. E eu também vou fazer as coisas. Tipo assim, você falou para mim, é para quê? Para se valorizar? É uma escolha sua. É uma escolha. E é uma coisa muito importante, porque normalmente a pessoa que se sente vítima, ela vai fazer uma conexão muito grande com as catástrofes. Sim. Ela vai se ligar a acidentes. Mas é o que eu brinquei da amizade, né? Qualquer coisa que a alimente Então, ela vai fazer links. Então, o programa que ela vai assistir vai ser programa de quê? De tragédias. Tragédias. A vibração que ela escolheu viver é de fatos, tá? Que ela acredita que ela está vendo o que acontece no mundo, mas na realidade é uma conexão que ela tem com aqueles efeitos, com aqueles fatos. E isso faz com que a pessoa, tá? A frequência da pessoa, tá? A vitimização, ela tenta controlar, né? Ela tenta controlar. É muito interessante quando eu falo sobre isso e quando eu falei da minha mãe, é uma forma. Imagina você que tem um grau de consciência ou de conhecimento, percebendo esse outro, atuando sobre a máscara da vitimização, querendo te manipular. Então, você acha engraçado, a pessoa não consegue admitir, tá? E todo mundo tá apontando, julgando, porque ela é a vítima de tudo que acontece. Muito interessante. Tem uma piadinha que eu ouvi uma vez que a pessoa estava ouvindo uma reportagem que falava, né? Na estrada, uma pessoa vinha na contramão, causando grande risco para todos os outros. Ela falou assim, nossa, eu estava nessa estrada, mas não era uma pessoa não, tinham várias vindo na contramão. Na verdade, era ela que estava indo e ela não conseguia enxergar que ela estava errada, mas ela continuava achando que os outros estavam errados, né? E aí, ouvindo você falar, Leila, eu tenho um pouco... O problema do vitimismo é que ele, para mim, é uma bigorna, né? Porque... não é que eu... Vamos deixar claro para as pessoas, acho que todo mundo tem seu momento de vítima. Mas eu brinco que é o seguinte, você tem que sair rápido, né? Você tem direito de entrar, mas sai rápido, não fica lá não. E dá aquele sorrisinho, percebe que é vítima, que foi um mimo e sai fora. Vitimismo é areia movediça, né? Você pegar alguém que gosta, se alimenta disso, não adianta você dizer assim, não, eu vou ajudar um pouquinho, vou entregar um pouquinho. Não, ele vai te puxar cada vez mais, cada vez mais. Porque... Aí o dia que você disser não, ele ainda vai ligar para os parentes, né? Ou vai ligar para os amigos, ou vai dizer na empresa... Que você não presta, vai falar mal de você, etc e tal. Vai jogar um filho contra o outro, vai jogar um amigo contra o outro, vai jogar né?
se é um filho, se ele é vítima do pai, vítima da mãe, vai tentar fazer as intrigas. E uma outra coisa que é muito importante no ser que é vítima, ele vai ser servil. Mas ele vai ser servil a você Para te cobrar. para te cobrar. É. Para que você tenha piedade dele no momento que ele precisar. É. Então ele vai te jogar, normalmente vai ser uma relação de compensação, E você quer ver matar isso rápido? Eu vejo. E ser me desculpe, mas é porque eu tenho um problema sério com vitimismo e meus filhos sabem disso, porque eles se irritam com tanto que eu exercito isso com eles. É quando alguém. Adorei que você falou do servil, né? É alguém que vire. É só a seguinte frase: mas fulano eu tenho problemas, ou eu não gosto, ou eu tô magoado com fulano. E por quê? Porque eu faço tanto por fulano e fulano nunca faz por mim. Eu falei, opa, exatamente. se você fez, era porque você queria fazer. Se você fez esperando, agora, e eu adorei o que você falou, você tá manipulando a história. Né? Se você fez esperando, você não fez porque você queria fazer, você fez como troca. Se você não acordou que era uma troca... André, mas eles têm uma dificuldade de assumir. Eles têm uma dificuldade muito grande de assumir a vitimização. Eles não conseguem, de fato, assumir que estão sendo vítima. Então Não. eles brigam, eles brigam com você, eles choram, eles fazem assim de tudo para não ter que encarar esse lado feio deles. E você falou um ponto que tá me fazendo pensar muito, que eles são manipuladores. Porque quando eu acho que seria o contrário altruísta, né? Não sei se eu estou falando certo, mas quer dizer, eu faço porque me faz bem, você normalmente segue tua vida. O vitimista não, ele vai parar, ele vai pegar o telefone, ele vai entrar numa rodinha, ele vai guardar tudo. Quando você vê, seu nome tá na boca de todo mundo e você não sabe por quê, né? Então ele cria essa rede. Só que para mim, Leila, o grande ponto a gente tem uma cultura muito forte do vitimismo, né? Eu vou dar um exemplo meu particular. Eu venho de uma família normal, não vou ficar aqui, não, eu venho de uma família normal que não tinha, fiz uma faculdade bem normal, para mediana, e eu teve um dado momento que eu vi as dificuldades, né? E eu poderia, como hoje em dia a gente vê muito, dizer assim, não, mas hoje em dia se usa aquela palavra que fulano como é que é? Porque fulano teve... Esqueci a palavra, mas como se o fulano tivesse mais do que o outro, por isso que ele recebe, tem uma palavra para isso que me irrita também profundamente. E eu não tinha. E eu podia parar e dizer, mas alguém tem que fazer, o governo tem que fazer. Eu falei, não, o que falta? Né? E eu fui estudar, fui ler, na época assinava revista, né? A gente não tinha internet, então eu ia assinar revista, lia livro e, modesta parte, eu trabalhei nas 2 maiores empresas do mundo. Né? Eu tive a oportunidade de ter no meu currículo as 2 maiores empresas do mundo e eu trabalhei lá por quase 30 anos. E não tive isso. E hoje eu vejo pessoas que... eu converso muito isso com meus filhos. Eu tive um papo agora essa semana até com meu filho. E foi legal como ele falou, que ele falou das dificuldades. E aí eu na hora falei, opa, não. Ele falou, não. Eu entendi. Só estou te mostrando que ela existe e eu vou trabalhar em cima disso. Falei, opa, gostei. Né? André, tem uma coisa que é muito importante, uma palavrinha-chave para a vitimização é pena de si mesmo. Pena. Sim. A pessoa tem pena de si mesmo. Sim. É muito interessante que ela entra numa autopiedade, né? E ao mesmo tempo, tudo isso, tá? É uma vingança. De novo, eu estou usando a palavra vingança, porque é uma forma contrária, né, de manipular as pessoas sentindo pena de si mesmo. E aí eles entram, né, querendo essa autoatenção,
esse autocuidado, que o outro dê isso tudo para eles, e eles fazem, tá? E Então, se você souber que a outra pessoa tem essa tendência, chega a ser cruel. Você pode maltratar muito essa outra pois pessoa. mas maltrata, por quê? Porque o outro se sente culpado quando não faz. Mas você não fez, você não veio me ver. Ah, mas Isso. você esqueceu de Você mim. entende a manipulação que está por trás, e quando a gente fala daquela pessoa que se suicida, né, ela está sempre dizendo, você vai me matar, se você não fizer isso, se você pensa e sente diferente, você vai matar aquela pessoa de desgosto. Uhum. Por quê? Porque ela não quer mudar, ela não muda. E ela acha que todo mundo tem que suprir as necessidades e expectativas dela. Então, ela fica num mundo que acaba as pessoas também se afastando por conta da frequência, que é uma frequência de dor, uma frequência de baixa estima, frequência de complexos de inferioridade, de insegurança. Então, ela não vive para si, ela vive para chamar a atenção do outro. E é interessante, Ale, você estava falando, eu adoro fazer analogias, vai me vindo um monte na cabeça. E me veio duas aqui sobre duas partes. Uma é, se o meu cabelo não está legal, eu me olho no espelho e vejo que não está legal, eu vou buscar um lugar. Se aquele lugar não foi melhor, eu até vou em outro, mas eu quero. Por que a gente não procura, a gente se olha, se vê que está assim e não procura ajuda, né? De novo, é outra cultura, e é uma cultura que está me preocupando, que está se colocando hoje, a gente já falou algumas vezes, de que é tentar tirar, não deixar os jovens e as crianças sofrerem, encararem as dores. Não, procura ajuda. E a outra analogia, muito rapidinho, eu brinco que a vida... porque as pessoas vão olhar e falar assim, tá bom, mas a gente acontece os problemas, né? O que a gente faz? A gente deixa para lá. E a minha analogia a vida é como se fosse uma maratona, né? Eu nunca corri uma maratona, já corri até um determinado ponto, mas eu já conversei com pessoas que correram e eu sugiro, converse um dia com quem faz uma maratona, porque é muito interessante. A maratona, diferente de uma corrida curta, você passa por várias fases, né? Fases, inclusive, de você perder todo o carboidrato. Você tem que ter várias estratégias ao longo dela, só que você não para de correr. Não adianta, você nunca vai ver um maratonista parar na corrida e falar assim, agora eu não paro porque não tem água. Ah, não me deram um negócio, eu não paro. Ele não para, ele vai dar o jeito dele. Então, a vida é uma maratona. Vai acontecer um monte de coisa. Eu já conversei e é muito interessante. Eles falam, André, tem hora que você sente coisa, tem hora que você vê bolinha, tem hora que você sente que você não vai aguentar, tem hora que seu corpo está super feliz e você quer correr mais. Só que você tem um objetivo, né? Então a gente tem que ter um objetivo na vida. Pois é, mas na realidade, André, o vitimismo leva o outro a viver através de você. É como se fosse um obsessor, tá? Em vida. Em vida. Então ele se agrupa na tua identidade, ele quer encaixar a vida dele na sua vida. Então você passa a ter que falar por você e aprender a dizer não. Eu não aceito, eu não quero, eu não faço. Por quê? Porque pela pessoa, ela viveria a sua vida. Uhum. Por quê? Ela não vive a dela por conta do vitimismo, ela te coloca como aquele que tem a beleza, aquele que tem a inteligência, aquele que abre os caminhos. Então, ela passa a viver através da sua imagem, porém, tentando sempre tirar você desse lugar. Olha, ela é assim porque eu fiz ela assim. Olha só, ela tem isso porque eu ajudei ela a fazer isso. Porque ela tem medo que ela se desgarre de você. Exatamente. E perca o alimento, perca a nutrição que você dá para ela. Engraçado que às vezes não é nem... Acho que pode ter casos sim, mas
o ideal seria, o certo, né, se fosse inteligente, seria, deixa eu ajudar a pessoa a empurrar porque eu vou junto, né? Mas não, na verdade eu quero me manter num local que... eu não estudei porque tinha essa dificuldade, eu não fiz isso por conta disso, eu tive que... Então ela vai pegar todos os fatores negativos que ela sofreu na infância, tá? E vai transformar esse presente no passado. Então ela não vive nem passado, ela está vivendo desse passado, porém a expectativa, a salvação, ela viver através de você. Então é muito complicado essa manipulação, né? Você manipula, tem pessoas que manipulam dentro da espiritualidade, a vitimização dentro da espiritualidade, ela manipula dentro da própria família, manipula dentro do seu social ali, nas amizades. Então, você tem vários graus de manipulação, né, e controle da vida alheia. Então, é importante a gente falar que não é falta de amor pelo outro. É simplesmente compreender que o outro quer a tua identidade, que o outro quer a tua alma. E aí você, por mecanismo de defesa, você às vezes se afasta. Sim. Não é falta de amor. E simplesmente uma defesa porque você está sendo sugado. Então aquela dor passa a ser transferida para você. E pelo amor você acaba absorvendo e deixando entrar. E você acaba às vezes cedendo, né? A gente cede. Só que o contraponto, que eu acho que esse que o pessoal estar em dúvida, é o como trabalhar isso, né? Porque ele é importante você ter o acolhimento, o amor, mas ele não vai ser suave. Não consegue, André. O vítima não consegue. Não, e eu digo, por mais que você queira dizer, você não é suave. E aí você tocou, por exemplo, eu vou tocar num ponto que é delicado, mas eu tenho 2 filhas, né? E a gente vive agora um momento da sociedade que se fala de feminismo, que, né, aquilo tudo. Eu olhei para minhas 2 filhas, eu poderia ter dito para elas assim, olha, o mundo é injusto com vocês vão ter que, né... Eu não, olhei para elas e falei assim, o mundo é difícil mesmo, para todo mundo. Agora, para vocês também. Faça parte de vocês. Agora, o que vocês vão fazer para sair? E graças a Deus, hoje as 2 trabalham, hoje as 2 ganham o dinheiro delas, estão felizes, estão... E não acho que elas não pararam para se tocar, né, dos problemas, porque na verdade o mundo vai ser duro para todo mundo, né? Então, só que ter essa conversa, por que eu estou te dizendo isso? Eu já tive uma vez uma situação de um curso que eu fiz e tinha uma pessoa que nunca nem casou e quando eu coloquei um pouco essas visões, em 2 minutos eu virei machista. Eu falei assim, mas eu estou falando para ajudar. Não, mas... Você não pode falar assim. Na realidade, André, hoje eu vejo... Então, eu me afasto. Eu falei, então eu vou me afastar. Pois é, o feminismo que eles estão impondo não tem nada a ver com o feminismo, tá? Não tem nada a ver. Tem que uma idealização furada, tá? Porque nós somos mulheres, nós não deixamos de pensar e sentir, mas existe o homem que ele pensa, ele sente, e se você... admite a agressividade, o pensamento do homem com relação à falta de respeito, é você que está ali, nesse lugar, aprendendo a dizer não. Não, eu não aceito isso. E aí, quando a gente não aceita, a gente faz o quê? A gente sai fora. Tá? E esse é um bom exemplo, né? Porque é duro quando a gente fala isso, porque tudo é uma decisão sua, né? Tudo é uma escolha. Tudo é uma escolha. Mas hoje o que a gente faz é sempre tratar o lobo mal. Mas a gente esquece que se a gente não tratar a Chapeuzinho Vermelho, ela continua entrando no lugar errado da floresta. A mulher é muito perversa, André. Eu não quero a gente pode trazer, eu não quero nem polemizar. Eu só peguei esse ponto porque, graças a Deus, eu vi isso acontecer com as minhas filhas e quando você fala de manipulação, esse é um exemplo do que eu vejo hoje na nossa cultura que está se manipulando e que coloca as pessoas numa posição em que elas não querem se mexer e isso é ruim, né? A gente tem hoje uma das piores produtividades do mundo,
Aí quando alguém fala assim, ah, não, mas aí tem sempre alguém que vai ter uma explicação que o mundo é cruel. Mas a gente pode estar fazendo muito mais. A gente tem pessoas muito inteligentes, mas que se travam porque querem ficar nesse lugar. Tá, mas olha só, André. O vítima, ele não consegue se ver como vítima, tá? Ele consegue se ver como um azarento, um azarado, como o mundo está contra ele, Culpa que Deus. ele quer culpa, vai culpar Deus, vai culpar todo mundo. Ele nunca é responsável por nada. Então, compreender que o vitimismo está ligado à falta de responsabilidade, que ele transfere essa responsabilidade para o outro, então ele se vê através desse outro, tá? Então, ele não tem cura. Então, mas Porque ele não toma consciência de que ele, assim, ele não consegue. eu ia te perguntar justamente por aí. Não é um começar a trabalhar a responsabilidade, quer dizer, ela não está nascendo daí para ele começar a buscar uma forma de se tratar e se Mas cuidar? ele não consegue se ver nesse lugar, ele não consegue admitir isso dentro dele. Ele vai, porque o sistema de crença dele... E o grande ponto é esse. Ele é um vítima do sistema. Então ele não consegue admitir que ele é o oposto. Ele é um vírus dentro do sistema. Entendi. E aí não tem jeito, porque qualquer cura... Eu acho que estou entendendo o ponto que você está colocando. Para qualquer cura, a primeira coisa você tem que admitir. Tem que admitir. Se você não admite, você não consegue adentrar nessa alta consciência ou tomada de consciência. Só toma consciência aquele que admite que tem um problema. Só que o vitimismo, ele não admite, porque ele é vítima. Então, vê se está correto o que eu vou falar. Acho que o grande caminho e se a gente deparar com isso, pelo menos tentar sugerir, que a pessoa vá realmente fazer um trabalho de se descobrir, Eles não conseguem nem ficar ter um acompanhamento psicológico, porque quando a psicóloga vai falar... Eles correm dela, né? Eles correm dela dizendo que falou coisas e que não faz sentido para mim. E está me acusando de ser vítima ou manipuladora ou controladora, só que, na realidade... Não sou isso. Eu sou... os fatos aconteceram, isso é aquilo. Então, eles não conseguem ir adiante no trabalho terapêutico. E tem um outro caminho que é muito interessante, que eu brinco que a gente gosta de falar com os fofinhos, né? E não vou diametralizar, mas a gente viu isso acontecer no nosso país, né? Quantas pessoas começam a medir se alguém... fala mais fofinho ou não fala mais fofinho, e a gente vê a manipulação acontecendo ali. Pois é. O quão bobo a gente é quando a gente não pega a mensagem e quer ficar discutindo a forma, né? Exato. É muito complicado, né? É muito complicado. Porque você vai pegar e vai começar a observar o mundo, você vai ter um outro olhar. Então, estar aqui realmente é um desafio. É um desafio constante, todos os dias, todas as horas, porque os personagens vêm primeiramente na sua família. Então, você vai ter um pai e uma mãe que são compatíveis. Então, se você tem um pai ou uma mãe que é vítima de um sistema, você tem que compreender que você tem 50% daquela pessoa dentro de você. E se você tem aquela pessoa, aonde é que você está sendo vítima? Então, aí é que faz com que os pais, eles são os primeiros instrutores, porém, nós, filhos, temos que ser um pouco mais sempre do que os pais. Então, esse é o processo da evolução, é a tomada de consciência. Então, você vem com aqueles dois dentro de você, você vai ter o ponto A e o ponto C. Você tem que ser o B, que é o caminho do meio. Então, para ser o caminho do meio, você precisa compreender a sua necessidade de encontrar, de enxergar que você faz parte daquelas duas pontas. Né? E que você precisa aprender a ver esse mundo, esses dois, não com olhar de raiva e não olhar
de que não, mas é um olhar de aprendizado, de tomada de consciência. Isso vai fazer toda a diferença. Não, interessante, Leila. É que ouvindo você falar, né, o quão complexo é o vitimismo, né, e o quanta coisa está envolvida, faz a gente pensar que esse nosso papo, espero que as pessoas consigam perceber, eu estou nessa posição, eu lido com alguém nessa posição, o que eu preciso fazer? Eu posso pedir ajuda? Eu posso sair correndo dali? E me veio uma imagem de joguinho, né? Quem já jogou videogame, existe uma coisa no videogame que você consegue colocar a imagem como se você estivesse enxergando e tem uma imagem que você vê o seu bonequinho, né? A gente tem que parar de botar a imagem que a gente está só olhando para fora, a gente precisa botar a imagem que a gente está se enxergando, né? Porque eu sei que é chato, vocês não vão gostar, mas tudo é a nossa responsabilidade, tudo é a nossa decisão. E uma outra coisa que é fundamental nesse aprendizado é que a vitimização é basicamente a falta de fé em si mesmo. Perfeito. Então ela não tem fé nas suas habilidades, nas suas capacidades. Então ela transfere isso para o outro, que aí torna-se o obsessor do outro, porque ela acredita que o outro é superior a ela. Então, esse complexo de inferioridade, essa baixa autoestima, é a falta de fé em si mesmo, que é transferida. E como eu falei, quando a gente faz isso, quando a gente trabalha essa falta de fé na nossa competência, na nossa habilidade, isso é insegurança. Então, ela vai passar a vida numa corda bamba, insegura de tudo. Vai ter medo, vai se aproximar do medo. Medo, insegurança é medo. Que é o quê? É a capacidade que nós temos de transferir para o outro aquilo que nos pertence. Verdade. Então, isso é insegurança. Que aí vem toda a listagem da baixa autoestima, do complexo de inferioridade, da posse, dos ciúmes. Então, ela é, na realidade, nessa existência, ela veio aprender sobre medo. Medo, por quê? Ela está conectada ao medo. Ela está conectada à falta de percepção porque ela não gosta de si mesma. Então, ela precisa gostar do outro, amar com uma intensidade ao outro. Por quê? Porque ela não consegue se ver. É muito interessante. E fazer o outro se amar não mais pelo que você tem de bom, mas sim pelo que aquilo te machuca. Isso me remeteu a gente olhar um outro lado que eu acho que é importante. A gente está falando, eu até trouxe a opinião, quer dizer, a gente tem uma cultura muito do vitimismo. Há um outro lado que a gente não aceita muito na nossa cultura, que é quando alguém chega para você e fala, Leila, você é uma boa psicóloga? Sim, eu sou uma ótima psicóloga. Alguém vai falar assim, nossa, a Leila é presunçosa, né? Quando você fala que o sistema, né, toma conta... A gente não aceita isso, a gente tem que aprender a aceitar isso, né? Eu brinco muito com as pessoas, você fala assim, nossa, fulano, você tá bonita hoje, tô, não, mas o cabelo tá ruim. Não, você tá bonita, agradece. Obrigada, simplesmente obrigada. Só que na nossa cultura, isso é visto como você é metido, você é uma pessoa presunçosa, você... E na verdade não, você é só uma pessoa que está de bem com você mesmo. É uma pessoa que tem consciência de si mesmo. Agora, se o outro falou não é verdade, o outro tem que ter... Se o seu não tá bonito, não diz que eu tô bonito, né? Porque eu vou acreditar em você. Pois é. E é muito bom tudo isso, porque a gente lida com vários rótulos. São rótulos. Vários sistemas de crenças, várias formas de pensar e sentir a vida. E cada um vai se organizando dentro daquilo que veio aprender. Então, a tomada de consciência é uma escolha, né? É uma escolha. Não significa superioridade, não significa que você é mais do que o outro. Significa que quanto mais você toma consciência, mais compreensivo e você aceita mais o sistema, porque você vai vendo, vai perdendo aquela inocência, mas vai
é muito interessante que você vai ficando mais autoconfiante. Você deixa de ser alienado, na Você verdade. deixa de ser alienado. Então, você fica mais autoconsciente de que você está observando o seu próprio processo evolutivo. E isso é fundamental, André. Fundamental. Fundamental. E olha, a maior parte das pessoas que me buscam, né? Você falou assim, Leila, você é uma boa psicóloga. Hoje eu tenho que tirar o chapéu para mim. Por quê? Porque realmente o feedback que eu recebo é bem bacana. Uhum. Vai ter pessoas que não vão gostar do estilo, da forma como eu trabalho. Vai ter Mas outras... isso não vai tirar o seu mérito de Mas você não vai ser boa. tirar. Por quê? Porque é apenas a diferença, tá? E da forma, se eu chego e digo para você, chega uma pessoa para mim, né? Mas eu sou uma pessoa tão boazinho, eu consigo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu ajudo. Eu falei assim, você é um grande manipulador. A pessoa não vai gostar de ouvir isso? Não vai, eu não vim para cá para ser insultado. Você não está sendo insultado, você veio para cá, bateu na minha porta para que eu pudesse te dizer o que você precisa ouvir. O que você precisa ouvir. Eu não vou fazer rodeios, eu vou enromar uma técnica de acolhimento e ao mesmo tempo você acolhe, ao mesmo tempo você fala, né? Acorda a pessoa. Não vai dar para mentir, porque eu não vou conseguir mentir. E esse acho que é o grande ponto, né, Leila? A gente fala no nosso propósito lá no início, né? A gente está aqui para ajudar esse despertar das pessoas, né? E ele é duro, porque e esse é o grande ponto. Quando você fala isso, o que você fez foi entregar para ele. O que ele vai fazer a partir dali é uma decisão dele, né? É dessa pessoa. E a gente precisa... eu já falei algumas vezes aqui, eu gosto muito de uma linha filosófica que é o estoicismo, e uma das coisas que o estoicismo toca, que eu gostei bastante, que é isso: você aprende a botar sua energia no que você tem controle. No que você não tem controle, então, se eu fico toda hora tentando mudar a opinião do outro, eu não tenho controle sobre a sua opinião. Eu tenho controle sobre o que eu vou entregar, né? Sobre o que eu posso fazer. E eu vou buscar dentro do que para mim é importante. Mas pode ser que não seja para você não gosta. Pode ser que o outro não vá com a minha cara. O problema maior, André, é que as pessoas querem sempre colocar o outro como ele pensa, sente e faz. E aí, por exemplo, até dentro de um relacionamento entre homem e mulher, casal, né? Eles casam e de acordo com o relacionamento vai evoluindo, as pessoas vão deixando de gostar ou de ter prazer na relação. Por quê? Porque ela passa a se sentir acolhida. Acolhida não. Não mais acolhida. Não mais acolhida, não mais respeitada. Por quê? O homem hoje, eu acho que às vezes eu tenho uma dificuldade de aceitar isso. Por exemplo, você vai a um restaurante com sua esposa e ela tem que dividir a conta certinha com você. Poxa, um casal não pode haver isso. Você pode chegar e falar assim: amor, hoje eu vou pagar a conta. Amanhã você paga porque esse dinheiro aqui vai me faltar na nossa despesa. Mas tem que haver uma conciliação com relação a isso. Uhum. Um casal briga hoje. Por quê? Porque ele quer dividir tudo com a mulher. Ele não quer assumir uma responsabilidade do provedor, da lei, da ordem, dos limites. Ele quer o quê? Ele passa essa bola para a mulher. E a mulher, quando percebe o que ela quer, o que uma mulher quer dentro de um relacionamento? Ela quer segurança. E se ela não tem, ela não recebe esse apoio emocional, essa segurança, ela começa a se afastar. Por quê? Porque ela não está ali por conta do dinheiro, ela não está ali por conta... Ela está ali pela segurança que você dá. É isso. E você vê que a gente acaba sendo bombardeado, começam a dar nome, misturar.
Mas o ponto é, tem coisas que a gente não pode fugir, porque senão perde-se a identidade, os dois lados perdem-se a identidade. Perde. E tem muito essa discussão. Quando você pega esses papéis e invertem, o que você tem são duas pessoas que não sabem fazer bem nada. Né? Porque existe uma linha que vem sendo, que historicamente se desenvolveu, e a gente vem sendo desenvolvido. E por isso, fisicamente, biologicamente, por uma série de razões. De novo, esse assunto é assim, mas eu acho lindíssimo a lógica do porquê a mulher, da criação, da força que tem, e o homem tem tem a sua outra necessidade, a sua força em outro ponto. Mas isso tudo é tão se conecta, tão bonito. Por que a gente está atacando isso? Eu vou trazer a coisa do sistema que você fala para mim, ele é muito interessante. Eu vou trazer algo que aconteceu agora. E eu sei que você é psicólogo, você pode ter a sua opinião, mas a gente teve aquele momento dos coaches, né? Eu não vou entrar no mérito, tinha um monte de gente que podia fazer errado, como faz. A discussão ali de que tinha uma linha entre precisar de tratamento e... Mas no final do dia, era um caminho de tentar fazer você descobrir. O que aconteceu? O sistema atacou isso de um jeito e sumiu, acabou com o coach. Não estou aqui entrando nos méritos da discussão, mas lógico que tinha uma parte ali que funcionava e ajudava, mas não, eu não quero que as pessoas sejam ajudadas, eu quero que elas continuem se achando que elas não têm condição. Mas o sistema não quer você consciente, André. O sistema não quer... É um exemplo que aconteceu há pouquíssimo tempo e tem outras coisas acontecendo Isso agora. A gente vem falando, tá, sobre o trabalho nas empresas, sobre a questão do ser, né? E, às vezes, a pessoa não desperta, quer que aquilo funcione daquela forma, porque existe um controle e uma manipulação no aproveitamento daquela mão de obra, entende? Então, isso é muito complicado. Muito, Leila. Pessoas que não conseguem suportar o outro, têm medo. Mas, enfim, acho que a gente já falou bastante, né, Pois Leila? André, eu acho que a gente depois pode trazer aqui de volta o assunto que... Nós recebemos um feedback bem bacana, você viu, né? Sobre o tema do ambiente profissional, né? Acho que a gente pode falar um pouco mais disso. E a gente também pode trazer a nossa equipe aqui, né? O nosso projeto, empresa, nossa equipe, para as pessoas conhecerem, né? Porque eu acho fundamental que a gente está aí tentando hoje levar esse autoconhecimento para as empresas, né? Se ela caminhar paralelamente com o ser e o ter, eu acho que tudo vai fluir com muito mais leveza. Com certeza. Tá bom, André? Leila, super obrigado mais uma vez. André, obrigada a todos. Grande abraço para todo mundo. É um prazer sempre estar aqui. Vamos agradecendo de novo a MBA Kids Teens, Escola de Empreendedorismo e Conhecimento Financeiro. E mandar um abraço para todos. Próximo a gente se fala. Valeu.